Será que ninguém vê o que está acontecendo? Será que ninguém ouve o pedido de socorro dos oprimidos? Será que ninguém se importa com o nosso sofrimento? Bom dia, bem-vindo ao Start Espiritual, um momento para ativar e fortalecer a nossa conexão com o Criador. E estamos falando sobre proximidade com Deus. Proximidade com Deus deve ser algo valorizado, desejado, buscado e experimentado por cada um de nós. Estamos olhando para o texto lá em Êxodo, capítulo 3, um momento onde Moisés está próximo de Deus. Deus lhe apareceu por meio de uma sarça em chamas. Em Êxodo 3, verso 7, diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Todos nós precisamos de proximidade com Deus, pois só assim Deus nos faz entender a sua compaixão pelos que sofrem. Vou repetir, todos nós precisamos de proximidade com Deus, pois só assim Deus nos faz entender a sua grande compaixão por todos os que sofrem. A afirmação de Deus para Moisés, nesse verso 7, revela a sua compaixão com seu povo. Deus não é um Deus distante, indiferente, apesar de muitas vezes nós não percebemos, mas o seu olhar está sobre cada um de nós. Ele está atento. Deus diz: vejo atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Preste atenção, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Deus não estava desapercebido, Deus não estava dormindo, Deus não estava muito ocupado, Deus estava vendo o que o povo estava sofrendo nos dias do cativeiro no Egito. Também é assim hoje, hein? Deus está vendo tudo o que nós vivemos nesse tempo da nossa vida. E somente na proximidade com Deus que nós conseguimos entender isso. Entender que Deus está vendo, que Deus é poderoso e misericordioso. E saber disso traz um conforto ao nosso coração. Você está passando dias de aperto, escassez? Deus está vendo. Você está em uma crise familiar? Deus está vendo. Você está limitado, seja por idade ou por doenças? Deus está vendo. O inimigo de nossas almas tem se levantado duramente contra você ou contra a sua casa. Deus está vendo. Você não sabe mais o que fazer diante de um desafio. Deus está vendo. Às vezes você chora escondido. Acha que ninguém sabe disso. Deus está vendo. Você não consegue livrar-se de algo que te oprime, ou de um pensamento, ou de um comportamento que te faz mal? Deus está vendo. Deus diz para Moisés: eu ouço o clamor por causa daqueles que lhe oprimem. Tanto tempo já passou, e o povo submisso, escravo no Egito, parece que Deus não está ouvindo. Já aconteceu isso com você? Você já pensou isso? Diante de um desafio, de uma dificuldade prolongada, será que Deus está ouvindo a minha oração? O Salmo 34, 7 afirma: os justos clamam e o Senhor os ouve.
e os livra de todas as suas angústias. Na proximidade com Deus, nós entendemos que Deus está ouvindo as nossas orações. E no tempo certo, Ele vai entrar com providência. Eu gosto demais do texto escrito pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No tempo de Deus, Ele vai entrar com providência. Ele está ouvindo o seu pedido de socorro. E ele diz mais: Moisés, eu conheço as dores do meu povo. Na proximidade com Deus, nós percebemos a sua compaixão com as nossas dores, com o nosso sofrer. O evangelho escrito por Mateus revela como Jesus tinha compaixão com os que sofrem. Veja a reação de Jesus ao olhar para uma multidão de pessoas. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O Senhor Deus, na pessoa de Jesus, tem sempre um olhar de compaixão para aqueles que sofrem. E o que é compaixão? De uma forma fácil de entender, compaixão é sentir junto, é entender a dor, é entender o sofrer, é colocar-se no lugar. Deus entende o nosso sofrimento, entende o sofrimento humano. Deus, esvaziado da sua glória na pessoa de Jesus, passa por esse mundo e passa pelas nossas dores, pelo nosso sofrer, passa por todo tipo de sofrimento, de traição, de decepção. Jesus entende as nossas dores. Por isso, Ele tem compaixão de nós. E na conversa de Deus com Moisés, Deus revela a sua compaixão para também gerar compaixão no coração de Moisés. O povo está escravo no Egito, o povo está sofrendo durante muitos anos, mas Moisés poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou bem aqui onde eu estou. Eu tenho família. Eu tenho trabalho. Eu tenho minha vida estabilizada. Mas na proximidade com Deus, Deus lhe ensina sobre compaixão. Na proximidade com Deus, nós aprendemos sobre a grande compaixão de Deus. Mas também aprendemos a ter compaixão por aqueles que sofrem. Moisés, com o coração cheio de compaixão, ele pode agir para ajudar aqueles que sofrem. Todos nós precisamos de proximidade com Deus, pois só assim Deus nos faz entender a sua compaixão pelos que sofrem. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome, acima de todo nome. Obrigado pela tua graça, pela tua compaixão, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que nos ensina que na proximidade com o Senhor entendemos a tua grande compaixão por nós durante todos os dias da nossa vida. Nos ensina a entender a tua compaixão e nos ajude a ter compaixão por outras pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família e abençoa os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. O olhar de Deus para a sua vida é um olhar de compaixão. Você conhece pessoas que estão sofrendo e precisam entender da compaixão de Deus? Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, curta o vídeo, se inscreva no canal, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E vamos juntos, avançando na construção de uma vida relevante. Que o Deus de compaixão abençoe o nosso dia.